Amados irmãos, vamos abrir a Escritura na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Nesta manhã nós vamos continuar nossa série de exposições nas cartas pastorais, como assim são chamadas, e dessa vez vamos meditar naquilo que está no capítulo 1 da segunda carta de Paulo a Timóteo, versículo de 1 até o versículo 7. Inicialmente ia ser até o versículo 2, mas estendi um pouquinho até o versículo 7, onde estaremos aqui nesta manhã meditando. Queira Deus que ao final da exposição de 2 Timóteo também entremos na exposição da carta de Paulo a Tito, que é o nosso próximo desafio pela manhã. À noite nós estamos com a nossa série de exposições nos profetas menores. E estamos aí perto de concluir o livro de Oséias. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de 1 a 7, assim diz o Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice, e estou certo de que habita também em você. Por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que o Teu Espírito que habita em meio ao Teu povo, nos capacite nesta manhã a compreender a Tua santa palavra, que possamos ser iluminados o entendimento, para que, ó Deus, sejamos edificados pela Tua santa palavra, ela que foi inspirada pelo Teu próprio Espírito, a fim de que homens separados, santos, falassem da Tua parte, Senhor, e especialmente o apóstolo Paulo, a quem nós agora dedicamos o tempo para ler da sua carta. Que o Senhor guie os nossos corações para que compreendamos a Tua santa vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você tivesse nascido há alguns séculos atrás, e antes da Revolução Industrial, nascesse numa casa de um artesão, você saberia, desde o nascimento, o que você seria: um artesão. Se por acaso você nascesse na casa de um agricultor, você saberia exatamente o que você iria ser no decorrer da sua maturidade: um agricultor. A ideia de chamado e de como nós vivenciamos as profissões e nos desafios que isso está envolvido, tem muito mais a ver com os nossos tempos do que com as épocas passadas. Porque hoje, exatamente por causa da facilidade com que a tecnologia faz com que nós desenvolvamos uma série de tarefas, uma série de vivências profissionais, muitas vezes vemos aí as aflições dos nossos jovens, nossos adolescentes e até mesmo algumas crises entre aqueles mais velhos. Afinal de contas, qual é o meu chamado? O que de fato
eu fui chamado por Deus para ser, para servir, qual é a profissão que Deus me chamou. Esse de fato é um desafio para todos aqueles que querem servir ao Senhor em nosso tempo. E muitas vezes a pergunta que fica é: há de fato um chamado? Será que existe isso? Será que essa ideia de alguma coisa relacionada a como vamos viver, como vamos vivenciar alguma profissão ou coisa do tipo, será que de fato isso existe? E se existir, como conhecer o meu chamado? Como eu posso viver realmente para agradar a Deus? Eu espero que essas sejam questões que já permearam o seu coração ou que permeiem o seu coração hoje. A carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, é uma carta de cunho ainda mais pessoal do que a primeira carta que vimos nos domingos anteriores. O apóstolo Paulo está preso em Roma, em sua segunda prisão, mais severa. A primeira, ele gozava de bastante tranquilidade, se comparada com a segunda, onde muito provavelmente ele estava aprisionado numa espécie de calabouço romano, onde tinha pouco acesso à luz, pouco acesso à comida e até mesmo à água, e por que também não dizer a qualquer tipo de ideia de higiene ou coisa do tipo. Já se passara a trágica situação da queima da cidade de Roma, e Nero já havia culpado os cristãos, e em especial o líder deles, Paulo, como aqueles que tocaram fogo na cidade de Roma. Paulo já havia participado do seu primeiro tribunal, do seu primeiro julgamento. Ele menciona isso na segunda carta. E ao que tudo indica, Paulo parece já pressentir isso. Ele não durará muito tempo. A severidade com que a prisão agora lhe foi dada, e parece que as fofocas que chegam até ele, a conversa que chega até ele, dá a certeza de que em breve ele será morto, de que os seus dias estão próximos de findarem. Paulo estará perto de finalmente ser entregue ao martírio final, ao testemunho final de seu chamado, de sua caminhada. Nessa carta, portanto, muito pessoal, ele escreve a um amigo, discípulo, alguém que caminhou por tantos e tantos desafios e tempo, e, portanto, quase que como numa carta de despedida. Paulo está ali, falando com Timóteo as suas últimas palavras conhecidas. Nós não temos acesso a outras coisas além dos escritos finais de Paulo em sua segunda carta a Timóteo. E aqui, portanto, nos seus momentos finais, enquanto se despede de seu amigo de forma tão íntima e pessoal, Paulo continua desafiando e encorajando o amado Timóteo na jornada pelo Evangelho. Nessa manhã, meus irmãos, nós veremos que o nosso chamado está entrelaçado com o Evangelho, e que muitas vezes a nossa crise de compreensão do que, afinal de contas, nós faremos, de como exerceremos o nosso chamado, muitas vezes está atrelada à nossa ignorância do Evangelho. Muitas vezes está associada, infelizmente, de nós nos perdermos do grande foco da nossa vida, a qual Paulo, já em seus momentos finais,
não tem nem tempo para ficar perdendo. Ele sabe o que é importante, o que é válido, o que é de fato o chamado para todos nós centrados no Evangelho. É nesse sentido, portanto, que nessa manhã poderemos caminhar e conhecer um pouco do chamado cristão, do chamado que todos nós temos por causa do Evangelho, por causa de Cristo. A luz apagou aqui, eu não sei se queimou, estava piscando e por isso desligou, foi isso? Foi isso? Ok. Desligou porque estava piscando, foi isso? Ok. Afinal de contas, nós estamos numa igreja, não numa boate. Muito bem. Esse não é o nosso chamado. Muito obrigado, Tozinho. Meus irmãos, em primeiro lugar, no versículo de 1 a 4, nós temos o chamado da graça soberana. O apóstolo Paulo inicia a carta como geralmente faz em suas saudações àqueles que ele ama, sejam as igrejas, para onde ele escreveu, ou Timóteo mesmo, na sua primeira carta, Tito em outra carta. Se identifica, é Paulo, o apóstolo. Não é outro, é aquele que recebeu da parte de Cristo autoridade. Ele é apóstolo de Cristo Jesus. Eu já gastei bastante tempo em outros momentos explicando aos irmãos o que significa um apóstolo de Cristo Jesus. Desde quando o Senhor Jesus Cristo estava entre nós, Ele escolheu dentre os seus discípulos aqueles que estariam mais perto dele, aqueles que Ele chamou de apóstolos. Um termo muito específico dentro da cultura greco-romana, que estava ligado inicialmente à cultura marítmica. Estava associado àqueles que eram chamados para exercer uma representação de autoridade dentro de uma cultura comercial de troca e vendas, né, de navegações. Então era uma expressão específica usada dentro dessa cultura, mas que Jesus utiliza fora desse contexto para falar daqueles que Ele está enviando como representantes dEle, que têm autoridade dEle, e que posteriormente, inclusive, serão chamados de fundamento da igreja, os apóstolos. Mas esses primeiros apóstolos, os 12, foram chamados pelo Senhor Jesus para representá-lo em uma diversidade de ocasiões. Mas nós sabemos que dentre o colégio apostólico havia aquele que trairia Jesus, Judas Iscariotes. Esse homem foi, dentre os discípulos, aquele que negou a Cristo, mas não apenas negou a Cristo, mas confabulou para que o Senhor Jesus fosse morto. Os evangelhos relatam as motivações de Judas, e eram motivações gananciosas, motivações da ordem da prata. Ele foi vendido em seu coração para o desejo de enriquecimento e vendeu a Jesus Cristo, tendo depois um remorso profundo em seu coração, não um arrependimento, que o levou ao seu próprio suicídio, a sua destruição. Mas a palavra de Deus também relata em Atos dos Apóstolos que os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, resolveram completar esse colégio apostólico, porque entendiam que o número de 12 era um número importante. Jesus não escolheu esse número aleatório. Havia, é claro, uma relação direta com os 12 patriarcas, ou as 12 tribos de Israel, como uma espécie de continuidade entre a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. E, portanto, lançando sortes, Matias foi escolhido para continuar como apóstolo em seu serviço a Cristo. No entanto, havia um 13º apóstolo. Como também havia uma 13ª tribo. Como nós vemos na própria história de Israel, não de fato eram 12 tribos, mas 13 tribos de Israel, porque a tribo de Levi
mesmo não tendo parte em Israel, era uma tribo, a tribo que cuidava das coisas do templo, cuidava das coisas relacionadas ao culto ao Senhor, os levitas. A semelhança do que aconteceu no Antigo Testamento, no Novo Testamento nós encontramos o 13º apóstolo, esse sendo chamado fora do tempo, como ele mesmo disse. Isso porque ele não caminhou com Jesus quando esse estava entre nós, encarnado em seu ministério. Mas o Jesus encarnado, agora depois de sua ascensão, surge para o apóstolo Paulo, dessa vez na estrada de Damasco, como os irmãos sabem muito bem. E, tendo sido chamado como apóstolo de Jesus Cristo, Paulo reconhece a sua autoridade, e é dela que ele utiliza, ou é a partir dela que ele escreve as suas cartas, inclusive essa que acabamos de ler um trecho. A segunda carta de Paulo a Timóteo, portanto, é carta pessoal, como já disse, mas é carta de apóstolo, deve ser ouvida, deve ser crida, deve ser praticada. Paulo reconhece que o seu chamado não foi um chamado humano, mas um chamado da vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus. Paulo sabe que, para o que aconteceu na vida dele, não pode ter sido de outro jeito, senão pela vontade de Deus. A vontade soberana da graça de Deus. Paulo foi chamado pela graça do Senhor. O chamado apostólico de Paulo não tem absolutamente nada a ver com méritos desse homem, mas tem a ver com a graça de Deus em chamar dentre os seus aquele que era o perseguidor da igreja, um dos mais ferrenhos perseguidores da igreja, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado segundo a vontade de Deus e não de homens. Isso conforme Paulo reconhece uma promessa, a qual ele chama de promessa da vida. Meus irmãos, Paulo estava para morrer, mas ele reconhece a promessa da vida, porque ele sabe que o chamado da vontade de Deus na vida dele está fundamentado no Evangelho. E o Evangelho não é o Evangelho para a morte, mas é o Evangelho para a vida. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o Evangelho da vida. É o Evangelho onde a morte não é o fim. É o Evangelho onde a promessa de Deus para nós não é simplesmente uma boa vida, momentânea, com riquezas ou coisas do tipo nesse mundo, mas que tem a ver com a promessa da vida eterna, mas que tem a ver com algo que vai além das coisas que passam neste mundo que é corroído pela ferrugem, que é corroído pelo tempo. A promessa do Evangelho, a qual o apóstolo Paulo sabe que ele foi chamado a dedicar-se, a qual ele pode lembrar nesse momento de despedida, e que já começa mencionando, porque está convencido de que a morte dele, que está tão perto, não é o fim. É um chamado de alguém que está realmente certo do seu caminho. E já aqui, meus irmãos, nós podemos parar um pouquinho e verificarmos o nosso chamado. Por isso que, muitas vezes, o nosso sofrimento tão grande, afinal de contas, eu serei médico ou padeiro, eu vou trabalhar com tecnologia, com TI, ou eu vou fazer engenharia civil, eu vou fazer isso ou aquilo. Essas coisas são muito pequenas dentro da visão muito maior do Senhor em nos chamar para a vida. Porque na verdade, meus irmãos, e isso tem uma esquete
muito curiosa de um grupo de humor chamado Os Piores do Mundo. É isso? Os Piores do Mundo? Eu não estou tentando lembrar aqui. Se você... Os Melhores do Mundo, é isso? É uma coisa assim, né? É o famoso Joseph Klimber. Como é que é o nome? Os Melhores do Mundo, é isso. Obrigado. Eles são bem orgulhosos de si mesmos. E há uma curiosidade no Joseph Klimber, depois vocês podem pesquisar na internet, tem um vídeo muito curioso, tem vários vídeos do Joseph Klimber, veja o do Jô Soares. É que no decorrer da vida dele, ele aplica as dificuldades da vida a formas de trabalho diversas. Mas há uma sabedoria bíblica, ainda que não seja reconhecida, naquilo que o Joseph Klimber passa ali. É porque, de fato, nós não podemos tratar o chamado em Cristo, o chamado do Evangelho, como simplesmente uma coisa relacionada a uma profissão estática. E é isso, muitas vezes, que nos trava a mente. Como se eu só pudesse servir ao Senhor se eu fizesse isso por meio de ser um engenheiro, ou sendo um padeiro, ou qualquer coisa do tipo. E se faliu a padaria, o que eu faço da minha vida? Acabou. Não tenho mais como servir ao Senhor. Veja, como que o apóstolo Paulo, chamado pelo Senhor para plantar igrejas, poderia reconhecer o seu chamado em uma masmorra lá num calabouço, preso, sem acesso à luz do sol, sem acesso à comida, sem acesso a nada? Ele poderia muito bem dizer: olha, eu fui chamado, realmente houve um chamado no passado, mas agora, acabou-se. Essa é a crise muitas vezes dos nossos irmãos mais velhos, quando entram em aposentadoria, porque sua identidade muitas vezes está associada àquela profissão que serviram por 30, 40 anos. Para nós jovens, o serviço pode durar uma eternidade para que nós possamos chegar à aposentadoria, mas isso é outra história. Mas o ponto, meus irmãos, é que a soberania de Deus na vida de Paulo fazia com que ele reconhecesse que o seu chamado no Evangelho não está associado a um momento, a uma janela da nossa vida, mas a extensão eterna da nossa existência em Cristo. Portanto, não é algo que possa ser minimizado por um período de função produtiva, de um trabalho específico, mas que corresponde ao nosso chamado em Cristo para a eternidade. E isso significa que o nosso chamado em Cristo, o nosso chamado geral pelo Evangelho, é muito maior do que simplesmente uma questão profissional, ou mesmo uma questão de estar casado ou solteiro, ou mesmo uma questão de ter filhos ou não ter filhos. Ainda que nós entendamos que as aplicações, a forma como nós vamos externar isso, vão se manifestar dentro no decorrer da nossa vida. E eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Mas é fundamental que saibamos quem nós somos por meio desse chamado primeiro do Evangelho. E Paulo tem essa consciência. E nós somos chamados a tê-la também, reconhecendo a soberania da graça de Deus em nossas vidas. Ele continua e agora nomeia o seu destinatário, a quem ele chama de amado filho Timóteo. Nós já vimos também na primeira carta a relação paternal com que Paulo trata Timóteo. O relacionamento deles deve ter se iniciado ali quando Paulo esteve em Listra. Nós não sabemos exatamente os detalhes, mas é muito provável que isso tenha acontecido. Timóteo era filho de mãe judia e pai grego, gentil. E Timóteo logo se colou a Paulo. E o relacionamento deles, quase que como uma substituição
no coração de Paulo, no coração de Timóteo, para o seu pai, que não professava a fé cristã. Nós não temos acesso nem se era vivo já nesse período, ele não é mencionado em nenhum momento. Agora Paulo toma essa posição como pai de Timóteo, um pai espiritual, um pai que caminha com o seu filho num discipulado, numa relação de discipulado que se estende em um amor fraternal, num relacionamento de grande carinho. Paulo vai mostrar isso não só agora ao chamá-lo de amado filho, mas também ao desejar ansiosamente pela presença de Timóteo agora em seus momentos finais. E Timóteo, meus irmãos, foi esse irmão chamado por Jesus para caminhar com Paulo e dar continuidade ao seu ministério. Foi o próprio Paulo quem o chamou posteriormente para pastorear a igreja de Éfeso, plantada pelo próprio Paulo, a quem ele tinha um grande carinho. E assim, meus irmãos, o desejo de Paulo, ele continua, é que a graça, a misericórdia e a paz estejam com Timóteo. Esta graça, misericórdia e paz que vem do próprio Deus e Jesus Cristo. Mais uma vez, nós encontramos a chamada bênção apostólica. Eu mencionei ela recentemente no nosso sermão final da primeira carta, e eu sempre gosto de insistir um pouquinho mais, porque nós criamos certos mitos místicos a respeito das coisas. E meus irmãos, a bênção apostólica de Paulo, tão mencionada em suas cartas, e que será continuada na tradição cristã, quando os pastores, ao final do culto, desejam as bênçãos de Deus na vida de seus discípulos, de suas ovelhas, nada mais é do que de fato um profundo desejo do coração de um pastor para com aqueles que o Senhor chamou para estarem sob o seu pastorado. E perceba que Paulo não abençoa, isso é uma coisa interessante. Paulo não abençoa Timóteo. Paulo roga as bênçãos de Deus na vida de Timóteo. E deixe-me gastar um segundinho falando sobre isso aqui. Há um vício pentecostal que é péssimo, dentre muitos outros, mas esse é péssimo e muitas vezes você pode ter absorvido isso aqui. Talvez nas orações de intercessão, quando você vai orar por alguém, você use como vício, como essa linguagem. Eu quero que você reflita sobre isso e corte esse tipo de linguagem da sua vida. Do tipo assim, você está orando por alguém, por alguma coisa, e você fala assim: eu abençoo tal pessoa. Eu abençoo aquele lugar, aquela coisa. Meus irmãos, nós não encontramos esse tipo de linguagem no Novo Testamento. Nós não encontramos isso. O apóstolo Paulo aqui, ele fala sobre o desejo no coração dele para que as bênçãos de Deus sejam derramadas, a graça, a misericórdia e a paz na vida de Timóteo. Porque de fato quem faz é o Senhor. O protagonista é o Senhor. Não nos foi dada autoridade para isso. A autoridade vem do Senhor. Vem de Cristo. E isso é importante para a gente entender quando nós estamos orando a quem de fato, quem de fato está protagonizando a nossa oração, que é o Senhor Jesus Cristo e o seu Pai, nosso Pai, Deus que está nos céus. Essa oração de Paulo, ela é algo que estava em seu coração continuamente. Ele menciona isso a partir do versículo 3. Ele sabe que ali preso, pouca coisa ele pode fazer, mas há algo que ele faz incessantemente: orar, interceder. Poucas coisas podem ser
feitas por alguém que está numa prisão, como o caso de Paulo, tão severa. Alguém que está no corredor da morte. Mas Paulo pode orar. E ele considera isso como grande coisa, meus irmãos. Ele considera isso como grande coisa. E de vez em quando a gente minimiza a importância da oração. E para o apóstolo Paulo, a oração é algo fundamental de sua vida e algo fundamental no qual ele tem como hábito. Veja o versículo 3 e 4. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Paulo está triste, está sozinho. Na sequência da carta, na continuidade da carta, nós veremos que ele foi abandonado por pessoas que estavam muito perto dele. Mas Paulo ora. Paulo ora. Meus irmãos, eu quero insistir sobre a importância da oração na vida do crente. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos ter mais hábitos de oração. Precisamos entender o quanto o Senhor nos chama para nos relacionar com Ele, para clamar a Ele em oração. Às vezes nós estamos em profundas aflições, em desespero, e nem lembramos de orar, não lembramos de falar com Deus. Falamos para todo mundo, procuramos céu e terra para buscar auxílio, ajuda aos nossos problemas, mas Deus não ouve as nossas orações. Portanto, assim como Paulo, nós somos chamados a uma vida de oração, a uma continuidade do relacionamento com Deus, de intercessão e de oração. Esse anseio que Paulo tem para com Timóteo, de desejar encontrá-lo, revê-lo, onde se lembra das últimas vezes que estiveram juntos. Provavelmente Paulo está mencionando a despedida que tiveram exatamente quando Paulo envia Timóteo a Éfeso. E que com lágrimas nos olhos se despediram. Agora, mais uma vez, Paulo recorda daquele momento e deseja reencontrar o seu amigo, a quem ele, em breve na carta, vai pedir que venha vê-lo, corra para vê-lo, até porque ele sabe que os seus momentos são finais. É interessante ver esse tipo de relacionamento entre um cristão e outro cristão, entre irmãos. Há mais alguma coisa muito pessoal aqui que a gente pode observar, mas que faz parte da vida do crente, dos cristãos. É a intimidade do amor em Cristo. Nós vivemos em tempos tão maus, tão terríveis, que a nossa conexão, às vezes, está tão truncada, que talvez uma leitura pós-moderna diria que haveria algum tipo de relação aqui homoafetiva entre Paulo e Timóteo. Mas isso nada mais é do que uma leitura enviesada a partir dos nossos pressupostos pós-modernos, que não reconhece a possibilidade do amor entre um homem e o seu amigo, a mulher e sua amiga, sem que isso seja de modo algum de ordem amorosa, romântica. Nós não precisamos disso. Meus amados irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo sempre foi um ambiente de segurança para o amor, onde nós, enquanto cristãos, poderíamos manifestar sem problema algum a amizade, o desejo de estar juntos, mas muitas vezes, por causa da nossa vida, da nossa correria, isso vai se perdendo e nós vamos nos distanciando tanto, não é mesmo? E a semelhança de Paulo a Timóteo,
Há um chamado da parte do Senhor para que nós possamos conviver nisso. E eu digo essa convivência não apenas entre os membros somente, mas na liderança. Os presbíteros, os pastores, os diáconos precisam conviver com a igreja e precisam estabelecer um relacionamento de amor, né? Eu já mencionei essa história em outros sermões, mas eu já ouvi a história de um pastor amigo, já um senhorzinho hoje. Então, no início do ministério dele, ele ouviu de um pastor que já estava para o seu final do ministério. Então estou falando de coisas muito antigas, décadas passadas. E que esse pastor era muito dado ao relacionamento com os jovens da igreja, etc. E o pastor falou para ele assim: olha, você precisa tomar certo cuidado com o seu relacionamento com a igreja, porque você precisa manter um certo distanciamento para que eles te respeitem e que você mantenha autoridade pastoral. Você não pode desenvolver relacionamento de amizade para com as suas ovelhas. E aquele pastor guardou aquilo no coração para nunca fazer isso. E não fez mesmo. Graças a Deus é alguém que eu mesmo fui pastoreado por ele e nutro um grande carinho. Mas isso é algo verdadeiro aqui. Perceba. O relacionamento de Paulo a Timóteo é um relacionamento de profunda autoridade. Ele é apóstolo. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Se tem alguém que tem autoridade eclesiástica verdadeira, e não é essas falsas que você encontra por aí, é Paulo. Mas olha como ele trata Timóteo, um jovem pastor de uma paróquia distante. Ei, que saudade eu tenho de você. Venha estar comigo, porque eu estou sozinho, precisamos nos reencontrar, meus momentos são finais. Perceba que a segunda carta de Paulo a Timóteo, ela já começa nos dando um alerta muito grande. Tomem cuidado com ministérios pastorais, com pastores, com líderes, que pensam ser grande coisa, a ponto de não estabelecerem relação afetiva com suas ovelhas, naqueles que o Senhor lhes confiou. Tome cuidado com isso. E a gente infelizmente encontra isso bastante por aí. Certas autoridades eclesiásticas que quase que não andam, levitam, né? Bobagem sem tamanho. Isso não tem nada a ver com o Evangelho, meus irmãos. Nada a ver. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com esse tipo de motivação. Porque isso não tem absolutamente nada a ver com o nosso chamado em Cristo. Meus irmãos, versículos 5, 6 e 7 nos dá agora um pouco mais detalhes sobre esse chamado do Senhor. Primeiro reconhecendo, no versículo 5, portanto esse é o nosso segundo ponto, o chamado da providência secreta de Deus. É que o Senhor, em sua providência, aplica em nós o grande chamado do Evangelho no decorrer da nossa vida de modos multifacetados. Veja o caso de Timóteo, o qual Paulo menciona no versículo 5. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice, e estou certo de que habita também em você. Como que a fé foi aplicada a Timóteo na história dele? Veja, nem todo mundo tem uma avó crente. Nem todo mundo tem uma mãe crente. Mas na providência secreta, aquilo que corresponde apenas à vontade do Senhor, era assim a vida de Timóteo. Ele foi criado dentro de um contexto onde a sua avó, judia piedosa, o criou nas Escrituras. Depois Paulo vai mencionar isso. As Sagradas Letras. E a sua mãe também. Mulheres piedosas. Talvez, inclusive, quando Paulo esteve em Listra, eram daquelas mulheres que foram chamadas no Evangelho
para reconhecerem Cristo como seu Senhor. E por isso Paulo menciona essas servas de Deus. Não menciona o pai. Mas foi por meio, portanto, da providência do Senhor em aplicar de forma ordinária, os meios ordinários, para alcançar o coração de Timóteo, que na fé de sua avó, na fé de sua mãe, encontrou também fé o próprio Timóteo. Veja, não é a fé delas, mas por meio delas, que ele também pôde confessar Jesus Cristo. Pôde confessar, sem fingimento, a fé no Senhor Jesus. É a providência de Deus. Qual é a sua história? Talvez seja bem diferente da de Timóteo. Talvez você seja o único dentre os seus familiares que tem a fé sem fingimento, que reconhece Cristo como seu Senhor. Talvez, na verdade, você vem de uma geração, séculos de pessoas cristãs. É a providência do Senhor, secreta. Ele não nos consultou para nos colocar nessa família, mas você faz parte dela. E talvez a sua história seja muito diferente da de Timóteo, da de Paulo, de como você reconheceu a Cristo, como que você veio a se encontrar com Cristo. É o Senhor usando os meios ordinários para trazer os seus eleitos à fé. A fé em Cristo Jesus. A operação da fé pelo Espírito Santo de Deus. É Deus em sua providência, em seu chamado. Como o Senhor fez, como o Senhor faz, depende dele, não depende de nós. Não depende de qualquer cálculo que possamos mencionar ou fazer. Mas é o Senhor, individualmente, trata conosco. Nesse sentido, inclusive, o próprio Timóteo precisou reconhecer a fé, não dependendo, portanto, da fé de sua avó, de sua mãe. Ele não foi salvo por causa delas. Ele foi salvo por causa da obra de Cristo, ao crer nesta obra maravilhosa. E por fim, meus irmãos, versículos 6 e 7, a aplicação desse chamado de forma específica no trabalho da igreja, em seu serviço a Deus. O chamado do serviço a Deus. É assim que conclui Paulo essa sessão inicial aqui da nossa carta. Por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O chamado de Cristo, o chamado do Evangelho, o chamado interno, como nós chamamos na teologia, redundou no chamado externo. A fé professada, verdadeira, genuína, sem fingimento de Timóteo, redundou no reconhecimento de Paulo, que enviou, que treinou e enviou Timóteo para o trabalho pastoral. E ao mencionar, portanto, esse símbolo da imposição de mãos, Paulo realmente traz aquilo que na primeira carta ele também já havia mencionado, a ideia da autoridade eclesiástica aqui associada à ordenação de Timóteo. Timóteo foi chamado pelo Senhor, reconhecido pela igreja, para servir ao Senhor na igreja. Meus irmãos, há uma relação aqui entre aquilo que o Senhor faz ao nos capacitar pelo seu Espírito, que ele menciona na sequência, àquilo que é reconhecido pela igreja. E mais uma vez nos encontramos uma coisa importante da nossa jornada e da nossa caminhada. De como que a igreja é o ambiente no qual o Senhor revela o nosso chamado, ou pelo menos como nós vamos servir nesse chamado de muitas e muitas maneiras. E isso é meio confuso, se perde um pouco por aí. Quantas vezes nós vemos certas pessoas entristecidas porque não foram reconhecidas na igreja daquilo que elas pensam ser o seu chamado, seja para ser pastor, para ser um presbítero, para ser um diácono, se entristecem ao ponto de abandonar a igreja.
E alguns, até mais ousados, não só abandonam a igreja, como abrem a sua própria. E aí, já que ninguém lhe reconheceu, ele reconhece a si mesmo e assim cria a sua história. Mas não é assim que a igreja vive. Como que nós podemos viver numa comunidade de fé, onde só você que descobriu que foi chamado para servir ao Senhor de tal ou tal forma? E acaso o Senhor é apenas seu? Será que o Senhor não é o Deus que se revela à igreja como um todo? A não ser que você não esteja numa igreja, esteja em outro lugar, onde pessoas não têm a Cristo. Mas se todos têm, por que não seria o caso? É nesse sentido, meus irmãos, que nós não podemos nos entristecer se por um acaso o Senhor não desejar que nós sejamos reconhecidos por meio ordinário, da eleição, muitas vezes em casos de oficiais, diáconos, presbíteros, pastores, na igreja. Não tem como eu vou me entristecer da vontade do Senhor. Foi Ele que quis. O que mais posso fazer? Não é o momento. Talvez nunca o seja. Porque quem chama é o Senhor. E fez isso por meio de Timóteo, por meio de Paulo a Timóteo, e faz isso no decorrer da nossa vida. Entendam, meus irmãos. Entendam. A vida em comunidade, a comunhão, ela também nos ajuda a verificarmos o nosso chamado no Senhor. Eu sempre gosto de brincar com o fato da questão dos irmãos da música, porque é mais óbvio e, enfim. Os nossos líderes aqui do Ministério de Música têm o desafio de ajudar aqueles que se sentem chamados para cantar a perceber que o Senhor não lhes deu essa condição de cantar, de desafinadamente conduzir a igreja. Não deve fazer isso. O Senhor tem que nos capacitar com ousadia, com unção não de covardia. Olha aí, o espírito não de covardia, mas de ousadia, para que eles digam: olha, o Senhor não te chamou para isso não. Deve ser o teu chamado é outra coisa. Mas de fato, porque é assim. É assim que o Senhor faz. O Senhor usa os meios comuns e ordinários da igreja para reconhecermos isso. Timóteo foi assim, nós também somos. E assim, Paulo conclui, nos dando a palavra de encorajamento final. Eu quero chamar os irmãos a atenção para isso. Ele diz que o espírito que nos foi concedido não é um espírito de covardia. O serviço ao Senhor, meus irmãos, não é fundamentado em covardia, em medo, mas em poder, amor e, nossa tradução diz, sabedoria, ou melhor, moderação, mas pode ser melhor traduzido como sabedoria. É uma palavra que só acontece aqui. Paulo só usa essa palavra dessa vez nesse texto, por isso ele é mais difícil de compreender, mas a ideia é: o Senhor nos chama a considerar o Espírito de Deus em nossa vida, não como um espírito de covardia, mas um espírito que nos capacita com o poder do Evangelho, com o amor da prática do Evangelho e com a sabedoria da palavra de Deus. Esses são os princípios do Espírito Santo em nossa vida, que vão se manifestar no decorrer da nossa existência, de muitas formas. Portanto, meus irmãos, eu posso lhes garantir que se Deus, o Espírito de Deus, habita em seu coração, se você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, se houve a transformação maravilhosa da obra do Espírito Santo no seu coração, você tem um chamado do Evangelho em Cristo, um chamado fundamentado na obra do Senhor Jesus Cristo, num serviço multiforme, que se estabelece pela providência soberana e secreta de Deus, de muitas maneiras na sua vida, e que talvez hoje você esteja vivenciando uma forma de servir esse chamado, que não será a mesma daqui a alguns anos.
E não tenha crise com relação a isso. Só reconheça que pela providência do Senhor, as portas que vão se abrindo, a forma como Deus vai conduzindo a sua vida, é manifestação de sua graça maravilhosa e de sua providência e seu cuidado na sua vida. Reconheça também o chamado externo, isto é, o reconhecimento da igreja, da sua vida, de como isso vai se dando. Mas especialmente, reconheça o Espírito Santo. Reconheça que seja como padeiro, como engenheiro, como presbítero, não importa. É o Espírito de Deus quem te capacita. É ser cheio do Espírito Santo que te faz realmente servir ao Senhor, onde quer que Ele te chame. Reconheça que para todo chamado no Evangelho, a forma de exercê-lo sempre será espiritual. Sempre será em submissão ao Deus que nos chama. Portanto, onde quer que você esteja, e da forma como o Senhor te chamar para servir, com os sacrifícios decorrentes disso, com as demandas que isso exigem, o Espírito de Deus é quem nos capacita, é quem nos leva. Timóteo foi encorajado ao ser lembrado pelo próprio Paulo a respeito de si mesmo, e nós podemos ser encorajados nessa manhã também, no chamado do Senhor na tua vida. Desde as crianças, e ontem, antes de dormir, João me perguntou: papai, qual é o tema do sermão de amanhã? E eu disse: filho, é o chamado do Senhor para a sua vida e de toda a igreja. E de como que desde pequeno, as crianças, vocês crianças, são chamadas no Senhor para servir. Os adolescentes são chamados no Senhor para servir. Os jovens, os adultos que passaram dos 36 anos, chamados no Senhor para servir. Todos, até mesmo aqueles que estão sem conseguir fazer mais nada, além de orar, como Paulo. Já no final de sua vida, ele não conseguia fazer mais nada, mas ele orava. E o Senhor continuava lhe capacitando para agir. Que o Senhor nos capacite, meus irmãos. Que o Senhor nos dê paz, misericórdia, graça, para vivermos segundo a sua santa vontade, o seu santo querer. E que possamos servir a Ele com alegria, no chamado do Evangelho, servindo das formas multifacetadas de sua graça maravilhosa.